Estudar o voto feminino. Josefina Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, né? Esse sobrenome aí já nos lembra o grande escritor Álvares de Azevedo, o principal nome da segunda geração romântica no Brasil. Pessoal, é uma grande surpresa para mim, confesso que não conhecia a literatura da Josefina, nunca tinha ouvido falar da Josefina. Professor, como assim? Pois é, né? A nossa ignorância muitas vezes. E foi uma surpresa muito grande conhecer essa mulher. Há muitas mulheres esquecidas na literatura. No meu outro canal até eu tinha vídeos sobre mulheres esquecidas da literatura. Certamente, né, eu iria fazer um vídeo agora para colocar. Pode ser que para frente eu faça. Então, quem foi Josefina Álvares de Azevedo? Pessoal, eu falei, né, sobre o sobrenome, então vamos lá. A vida da Josefina, a vida pessoal, ela tem muitas informações ali, né, não tão corretas, então, né, muitas dúvidas. Primeiro é sobre o seu local de nascimento. Na certidão de óbito dela consta que ela nasceu na Paraíba. No dicionário bibliográfico, né, brasileiro de Augusto Blake, informa que ela nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro. E ela dizia que ela nasceu em Recife. Tá? Então, já começa aí todo esse mistério. Consta que ela seria irmã bastarda do Álvares de Azevedo, filha do pai do Álvares de Azevedo, claro, fora do casamento. Mas ela dizia que era prima do Álvares de Azevedo. Então, todas essas dúvidas aí, né? Talvez por essa questão do pai não assumir, né? Ela falasse que fosse prima, mas ela carrega o sobrenome Álvares de Azevedo. Itaboraí, né? Uma cidade ali, né, próxima à cidade do Rio, é uma cidade que já aparece com o Álvares de Azevedo, é onde o Álvares de Azevedo sofre o acidente, né? Quando andava a cavalo, ele cai e ali 40 dias depois aproximadamente ele morre devido, né, algumas fontes dizem que foi a queda de cavalo, outras dizem que outra foi a causa da morte dele, mas ele sofreu realmente essa queda de cavalo uns 40 dias antes de morrer. Essa queda foi em Itaboraí. E daí a gente já começa a pensar, né, ele ir para Itaboraí, né, a Josefina nascer em Itaboraí, né, provavelmente, né, não sabe ao certo, né, então o pai deveria ter alguma coisa. Não estão me entendendo. Mas vamos lá à literatura da Josefina Álvares de Azevedo. O voto feminino, né, então por aí a gente já sabe, né, qual que era a grande luta da Josefina. Então, Josefina era uma feminista, lutava pelo direito das mulheres poderem, né, ter direito ao voto. Então, essa é uma das grandes bandeiras aí da Josefina. Essa é uma peça escrita em apenas um ato. Ela foi representada no Rio de Janeiro, né, no Recreio Dramático, né, no Teatro Recreio Dramático. Ela é uma peça curta, né? Ela tem um ato só e ela tem apenas 7 personagens, que são o conselheiro Anastácio, o Dr. Rafael, o Dr. Florencio, o Antônio, né? Os 4 homens aqui, e agora 3 mulheres, Esmeralda, Inês e Joaquina. E essa história, essa peça ela foi escrita em 1890, então ainda demorou um pouquinho para o voto feminino vir no Brasil. Ela se passa toda na casa do conselheiro Anastácio. O conselheiro Anastácio é casado com a Inês. Eles têm uma filha, que é a Esmeralda, que é casada com o Dr. Rafael, que é um deputado. E aí nós temos essa separação.
Eu diria a vocês que há a influência, tá? Então nós temos na casa ali o conselheiro Anastácio e a esposa, a Inês. A filha Esmeralda é muito influenciada pela mãe, pela Inês. E o genro, o Rafael, é muito influenciado pelo Anastácio. Então os dois, eles seguem muito o que, né, os dois mais velhos eles fazem. Esses são os 4 personagens ali. E aí nós temos um personagem de fora, que é o doutor Florencio, que é um médico. É um médico ou é um advogado? Ele aparece como doutor, né? É que naquela época se chamava muito advogado de doutor, né? Que coisa, né? Chamar advogado médico de doutor. Eu fico pensando, né? Tinham nem doutorado, mas não vamos entrar nessa questão aqui agora. Então o doutor Florencio, ele era a favor da causa, né? Que as mulheres deveriam ter direito ao voto. E aí nós temos os dois pobres na situação, que é a Joaquina, que é uma criada da família ali, e o Antônio, que é um criado do doutor Florencio. E eles são namorados. Tá? E a gente vai ver essa diferença social aqui também na peça. Então, como eu falei, a peça se passa na casa do conselheiro Anastácio, né? E aí, algumas indicações de rubricas aqui. Mobília rica, decoração de luxo. Então, eles pertencem à elite. E a peça começa com o Anastácio reclamando, né? Fazendo umas contas ali, e ele percebe que faltaram, né? 11 vinténs. 11 vinténs? São 11 vinténs? São 11 vinténs. Faltaram 11 vinténs ali na compra, né? E a Inês, né? Não preocupar com 11 vinténs. Pessoal, 11 vinténs era uma ninharia. Tá? Mas ele fala, não, a mulher não está dando conta, né, da casa, não está cuidando, não viu que faltaram 11 vinténs, né? Como quem diz assim, pode ser que a empregada está passando a mão, não está cuidando. E ele já faz uma crítica ali à mulher, que a mulher deveria estar lendo o jornal. Então observa, a crítica aqui já vai a isso. Os homens viam as mulheres como mulheres para cuidar da casa. Não pode deixar faltar 11 vinténs ali. Mas peraí, ela está lendo o jornal, ela está se informando, ela está se informando sobre política. E aí começa a questão, tá, do voto feminino. Percebam que nós estamos em 1890, a peça escrita em 1890. Em 1889, havia acontecido o golpe da República. Então a República é algo bastante novo no Brasil ainda, tá? E a mulher não é dado o direito de voto. Mas está essa discussão ali se a mulher tem direito ao voto ou não, e circula lá pela Câmara, né, dos Deputados, né, um projeto para a mulher votar. E esse projeto ele é passado ao ministro, e eles estão ali aguardando o ministro decidir se a mulher vai poder votar ou não vai poder votar. E nisso da mulher poder votar ou não poder votar, ficam dois lados, né? A Inês e a filha, a Esmeralda, e o Anastácio e o Rafael, o pai da Esmeralda e o genro. Eles começam ali uns atritos, né? E falam que, né, os homens ficam de um lado e as mulheres do outro. E as mulheres já começam a sonhar. A Inês fala a Esmeralda, você vai ser deputada, porque a gente vai poder votar e vai poder ser votada. E aí ela fala assim, mas o meu marido é deputado. Você pode ir além. Tá? Você não vai depender dele. E aqui trabalha uma coisa muito importante. Que os homens começam com aquela história de... mas se a mulher sair para trabalhar, né? Se a mulher ter direito ao voto, a mulher sair para trabalhar, a mulher poder ser votada, ela vai fazer o que nós fazemos. E... quem vai fazer o serviço de casa? Seremos nós. Então a preocupação deles é essa. E aí as mulheres têm que explicar
né? Por exemplo, chega o doutor lá, no final ele fala, né? O doutor que vai visitá-los, ele fala até para eles, né? Pessoal, isso não quer dizer que as mulheres vão ocupar todos os cargos. Observa na política. Na política não são todos os homens que estão lá, né? Ele dá esse exemplo. E não sei se eu mencionei, mencionei sim, né? O Rafael é deputado. Então ele pensa, se a Esmeralda for deputada, ele vai perder o cargo dele, né? Então as mulheres vão poder ser votadas. E há aquela preocupação das mulheres votarem nas mulheres também. E a empregada ali da casa, a Joaquina, ouve a conversa das duas, dizendo que ela poderia chegar até a ser presidente, né? Que a Esmeralda poderia chegar até ser presidente. É algo novo, né? República é algo novo. E ela fala, então se você chegar a presidente, eu posso ter um cargo, né? A Joaquina começa a sonhar. Sim, Joaquina, isso é possível. Só que aí há uma coisa, né? A Joaquina fala de ser ministra. E aí há uma questão, né, de classe aqui. Não, você não. Tá? Então há como pensava-se na época, né? Peraí, nós vamos dar direito à mulher a votar, mas os pobres ainda, né, estão ali um nível abaixo, não há como chegarem lá. E ela pergunta a Esmeralda, pergunta para Joaquina, o que ela gostaria de ser? Eu gostaria de ser aquela que vai com os cavalos ali, mas ela não sabe nem o nome do cargo. Por que você queria ser aquela? Porque daí eu poderia mandar prender. Mandar prender? Mandar prender, que daí eu prendo o Vicente, né, que é o homem ali que ela gosta. Pessoal, eu falei Vicente. Eu tô com o nome Vicente ainda da peça do A Mãe. Não é Vicente, é Antônio, tá? Antônio. Então, prender o Antônio. E daí o Antônio chega logo em seguida e ela conta isso, né, pro Antônio. As mulheres vão ganhar poder. O Antônio fica desesperado. Não, pera assim, como as mulheres, né? Então, ou seja, a classe alta e a classe baixa também está preocupada com essa ascensão. E aí, quem vai fazer a comida? Quem vai fazer isso? Porque a coisa que eu mais detesto é a cozinha. Eu não sei mexer numa cozinha, né? Então, a separação ali, se a mulher for fazer isso, os serviços vão sobrar para os homens. Nós homens não sabemos fazer. É a preocupação deles. Esqueci de falar algo muito importante. Fica claro no texto, tá? Fica claro ali no texto que Gente, eu para lembrar nomes estou terrível. Vou ter que olhar aqui. Que coisa! O Anastácio, tá? Fica claro no texto que o Anastácio já foi, né? Já esteve ligado à política, agora não é mais. E o Rafael agora. São as mulheres que escrevem os discursos deles. São as mulheres que estão por trás ali. Então as cultas são as mulheres. Elas escrevem para eles. Então fica claro que as mulheres só não vão lá, só não estão à frente. Mas por trás, todo o trabalho é feito pelas mulheres. Então os homens ali estão, né, usando o trabalho das mulheres e aparecendo. Tá? E isso é criticado aqui no texto também. Depois aparece o Dr. Rafael ali, né? Eles ficam naquele aguardo, o Dr. Rafael querendo que vença, até que não vence, né? O ministro lá, ele fala que não vai acontecer aquilo, tá? Vou até pegar o trecho aqui em que isso acontece. O Anastácio chega, né? E fala assim: o ministro despachou a consulta que lhe foi submetida nestes termos. Aí ele lê: o governo, resolvendo a questão apresentada, não considera nem oportuna nem conveniente qualquer. Aí aparece o Antônio: inovação na legislação vigente no intuito de admitir as mulheres sui juris ao alistamento e ao exercício da função eleitoral. Então o ministro nega e eles comemoram, né? O Rafael, o Antônio comemora. Aqui, Menéres! O Rafael diz: bravo, muito bem. Aí o Anastácio fala: já vi que não votam.
minhas senhoras. Aí a Inês fala, horror. Antônio fala, então Joaquina, né, para a amada dele, ainda pensa em ser ministra? Aí Joaquina fala, só se for do teu coração. E o Antônio fala assim, visto que não terás o teu emprego, nem o carrinho, nem os soldados a cavalo atrás de mim, eu peço a tua mão. E aí, né, eles aceitam se casar, né? E o Antônio ainda fala algo assim, a mulher não foi feita da costela do homem? Aí o doutor fala, foi. Aí o Antônio fala, a costela é o emblema do descanso, portanto, a mulher não foi feita para a calaçaria das ruas. E a Esmeralda pergunta, para que foi então? E o Antônio responde, para os arranjos da casa e etc e tal. E o Anastácio diz assim, ele tem razão, o verdadeiro lugar da mulher é no centro da família. E Inês fala, não se entusiasmem tanto, ainda temos um recurso, aguardemos a Constituinte. E aí tem um canto lá e acaba. Pessoal, aí vem a Constituinte, né? Então, qual o objetivo dessa peça? Se fazer pensar, né? Então, através desses personagens, a Josefina queria que eles pensassem, venha a Constituinte, nós temos uma chance. Então, conversar com os deputados, fazer com que a Constituinte, né, a nova Constituição, ela seja escrita e se coloque isso na Constituição. Mas isso não acontece. Infelizmente, isso não acontece, né? E elas vão ter que esperar até 1932, que é só em 1932, no governo Getúlio Vargas, que as mulheres começam a ter direito ao voto. Atrasado, né? Como no Brasil muitas coisas são atrasadas, e até hoje ainda há esse preconceito de muitos homens e até mulheres. O triste é que muitas mulheres também pensam isso, que as mulheres não têm capacidade para exercer um cargo público, né? Que hoje tem direito ao voto, todas, mas que uma mulher não tenha direito a um cargo público. Só para relembrar um fato aí da história, né? A única mulher que nós tivemos eleita, né? A única mulher que nós tivemos até hoje comandando o nosso país sofreu impeachment. E sofreu impeachment por algo que muitos homens antes dela fizeram e homens depois dela também fizeram, tá? Só isso já explica muita coisa. Beleza, pessoal? Chegou até o final do vídeo, tá? Curte o vídeo aí, tá? Deixa o seu like. Não se inscreveu no canal, ainda se inscreve, comenta aí o que você achou. Já conhecia a Josefina? Não conhecia a Josefina? Está gostando dos vídeos? Eu realmente espero que você esteja gostando, que tenha gostado deste. Por hoje é isso e simbora estudar!